Já comecei a gravar aqui, né? Vamos iniciar nossa aula. Pessoal, então, assim, o que a gente está estudando, né? Vocês vou deixar registrado aqui também, para aqueles que forem assistir a aula. Então, nós temos a última atividade avaliativa, que está aberto, vai até semana que vem, até dia 19, né? Eu deixei aí 3 semanas, pelo menos, para vocês realizarem. No dia 20, eu vou fechar as notas e vou consolidar o diário, tá? No dia 20, isso tudo será feito no dia 20. Então, na sexta-feira, vocês já vão ficar sabendo, né, se estão aprovados ou não na disciplina. Acredito que sim, né? Todos, com exceção daqueles que não fizeram, que não entregaram as atividades, então, os demais que entregaram, né, estão com média. Vamos ver agora com essa outra atividade, né? Então, ainda pode mudar esse cenário. Mas, mediante isso, né, a gente precisa finalizar a nossa disciplina. E aí, nós temos que, para finalizar nosso conteúdo, nós temos que terminar a parte da eletroquímica. É uma parte bastante importante, interessante. A aula de hoje é uma aula bem importante, na verdade, para poder, porque são conteúdos que também entram um pouco na área do ensino médio, né? A gente aprende vários conteúdos avançados, mas também são conteúdos importantes aí para a área do ensino médio. Então, que a gente vai falar um pouco hoje sobre energia livre de Gibbs, falar sobre os potenciais, né, aplicados às células eletrolíticas e galvânicas, e como que a gente calcula, né, a energia livre de Gibbs, o que é, né, o que ela representa nesse sistema, porque é importante a gente calcular a energia livre, que na verdade é o trabalho útil, né, de uma pilha, de uma bateria, ou de um sistema eletrolítico, e a gente vai finalizar a nossa aula. Então, é uma aula bastante importante. Vou falar um pouquinho das reações no equilíbrio, né, que na verdade, a pilha, né, ou a bateria, quando ela atinge o equilíbrio, é porque ela para de acontecer a reação, né? Então, a gente diz que quando atinge o equilíbrio, o celular para de funcionar. Então, você tem que ter um desequilíbrio para que a reação se processe, né? E você tenha uma diferença. Por isso que o nome é diferença de potencial. Eu preciso ter essa diferença, essa distância, né? Um desequilíbrio para que ocorra a transferência de energia nesses sistemas. E aí está muito relacionado com a quantidade, né? A quantidade que eu tenho de matéria ali. E essa relação da quantidade de matéria com a energia potencial, né, que vai gerar na pilha ou na bateria, está relacionado com a equação de Nernst, né, que é uma equação matemática que vai explicar e vai trazer justamente esta relação, né, de quantidade, quantitativo, massa, né, concentração das espécies em solução, com a energia livre, com o potencial da célula, né? Então, esses são alguns conceitos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, antes da gente entrar nesse conteúdo, vamos relembrar o que a gente viu na semana passada. Semana passada foi o fórum, na semana retrasada. Na última semana de aula, né, que nós tivemos aqui de forma síncrona, eu falei sobre a eletroquímica, o que ela estuda, o que são as células eletrolíticas, o que é um compartimento eletródico, quais são os tipos de eletrodos, né? Nós temos vários tipos de eletrodos aplicados para vários sistemas. O que é uma célula galvânica, uma célula eletrolítica? Alguns exemplos de pilhas, né? Alguns exemplos de célula galvânica. Como que a gente calcula as reações que ocorrem nos eletrodos, que tipo de reação acontece. Eletroquímica, nós temos duas reações, sempre reações de oxidação e redução. E, baseado nisso, nós temos as meias reações, a meia reação de oxidação, meia reação de redução. O que é os termos, né? O que é um agente redutor, um agente oxidante? O que são reações redox, né? Qual é a nomenclatura, a notação científica? Então, tudo isso foi abordado na última aula nossa, na aula síncrona, né? Falamos um pouquinho alguns exemplos. O que é o potencial de junção líquida? Está relacionado com a ponte salina.
né, o porquê nós temos a ponte salina, para o funcionamento de uma pilha, e ficaram alguns exercícios ali, tá? Então, isso foi o conteúdo, e tem, inclusive, dessa parte, nós temos também, nessa parte, nesse questionário que está aberto, disponível para vocês, ele também tem uma parte que envolve, né, a parte de pilhas, né, baterias. Então, para vocês responderem lá. Então, tem uma parte lá, tá? Que a gente já viu. E agora, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, mas entrando no conceito de equilíbrio, né? Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, o Alexandre, o Kleber, eu sei que vocês estão com muita coisa para fazer, né? Com vários trabalhos para entregar, finalizar. Mas vocês conseguiram estudar um pouquinho, até por conta de poder responder as questões do questionário avaliativo que está aberto. Vocês conseguiram estudar? Tem alguma dúvida neste momento? Ou vão deixar para perguntar depois? Posso falar? Claro. Assim, ó, como a professora deu o prazo ali para dia 19, eu dei uma lida já, né, nas questões, já dei uma olhada no meu caderno, nas coisas que eu tinha, alguns exercícios que eu tinha feito. Eu acredito que eu vou conseguir resolver, tá? Mas eu não fiz ainda as questões, só dei uma olhada por cima, porque outras atividades era para entregar essa semana, então, assim, a gente acabou tendo que dar prioridade porque era para entregar primeiro, entende? Uhum, Aí, como assim, tem várias disciplinas agora finalizando, na minha programação, eu deixei a física por último. A bioquímica até eu já fiz, mas a física eu deixei por último. Mas eu acredito que eu vou conseguir resolver. Eu vi ali que tem questões sobre a pilha, eu já li tudo ali, e eu acho que vai dar tudo certo ali, para mim, no caso, né? uhum. O Alexandre? Sim, professor. Na verdade, eu estou pesquisando bastante os slides que foram colocados, imprimir eles todos, imprimir eles para ficar mais fácil para me ter contato. Então, eu estou estudando em cima disso ali, respondendo meus exercícios, eu respondendo em cima desses slides. Né? Pouca Uhum. coisa eu volto nas aulas gravadas, então eu nem quase nem volto, mas em cima dos slides mesmo. Tá. Vocês sabem como que vai funcionar o semestre que vem? A princípio, o que tinha nos passado é que ia voltar à presencialidade até o ensino superior total, né? Porque não atinge os 20% da capacidade do ambiente, né, total. Muito pouco aluno, né, que tem o noturno. Então, acredito que a nós voltaria quase totalmente, né? É o que foi passado. Na verdade, é assim, ó. Essa segunda fase, ela volta às aulas práticas, mas a aula teórica é remoto ainda, né? Isso está no plano de contingência lá. Então, esses 20%, realmente, né? Mesmo que volte, quando você tiver aula prática, vocês tiverem aula prática, o professor vai poder, né? Porque não ultrapassa os 20% do campo todo, né? Da capacidade, né? Com os alunos da graduação. Mas é as aulas práticas, e aí é o professor que vai organizar, vai poder agendar com vocês as aulas práticas. No laboratório de química, cabem no máximo, para respeitar o limite, a distância, 10 alunos mais o professor, né? 10 alunos mais o professor e mais o técnico, 12 pessoas dentro da sala. Então, esses alunos, então, o professor que tem a carga horária prática, ele vai agendar com vocês para 10 alunos poderem participar da aula prática. E aí vai da organização dele, se ele vai dar aula prática para um grupo de alunos, ainda a gente está decidindo como vai ser feito, né? Para a graduação tá mais tranquilo, porque realmente, se for, eu não sei a sala de vocês, não sei quantos alunos vai estar matriculado, né? Então, as aulas teóricas ainda continuam no remoto, tá?
nessa segunda fase. As aulas remoto, se a gente for melhorando nos índices, quando atingir lá a terceira fase do plano, né, que seria a próxima fase, nós estamos na fase 2, aí sim vai voltar uma parte do teórico para o presencial, né? Mas então, por enquanto, o que a gente tem é que a fase 2 mantém aula teórica remoto, como nós estamos fazendo, e vai ter a aula prática, já está liberada, mas respeitando aquele limite de 20%, né? Então, eu acredito que se tiver, como é 10 alunos dentro da sala, eu acho que para o superior é possível o professor agendar. Ó, hoje é quarta-feira, é meu horário, a gente vai lá para o laboratório fazer uma aula prática, porque tem 10 alunos na sala. Se tiver mais do que 10 alunos, aí vai ter que ser feita uma organização, né? O professor vai organizar, vai analisar para ver como que vai fazer essas aulas práticas. Mas é isso por enquanto, né? Pode ser, então, toda semana a gente fica olhando os índices, pode ser que eu acho que logo a gente vai atingir a fase 3. 3.1, na verdade, tem a 3.1, 3.2 e 3.3, que a fase 4 é 100%, né, da presencialidade, mas ainda nós estamos na fase 2 e almejando ir para a fase 3.1, que aí é uma parte do teórico vai para o presencial, né, uma pequena parte lá, eu não lembro agora de cabeça qual a porcentagem. Mas é isso, a princípio, a gente retornando no dia 8 de setembro, as aulas, as disciplinas que são teóricas, vai continuar no remoto, né? Só a parte prática que volta. A gente só está autorizado a utilizar os laboratórios, né? Não as salas de aula. Professora, as disciplinas que nós passamos e foram feito a prática, né? Alguns professores fizeram, né? O que era para nós fazer, alunos fazer a prática no laboratório, eles pegaram e fizeram a filmagem e disponibilizaram para nós o experimento. Essas aulas também seriam para nós também, mas assim, poderíamos estar assistindo se nós conseguir reorganizar o nosso tempo, alguma coisa. Por exemplo, teve química orgânica, que teve alguns experimentos que o professor gostaria de ter feito, não deu, não passou. E de analítica teve alguns experimentos que eu achei muito interessante fazer isso na prática. Que a Adriana fez, daí a Adriana chegou a fazer, só que ela fez tudo e postou no vídeo, né? Essas disciplinas que já passaram, que nós já estamos passado, nós poderíamos ter acesso também, ou só as que do semestre que vem? As que já a gente está finalizando, vai finalizar, não tem como a gente retornar e tentar fazer ela presencial, né? Finalizou, finalizou. É só as disciplinas que vocês irão cursar, que aí tem essa possibilidade de fazer aula prática no laboratório. Mas aí é o professor que vai agendar, né? Então, pode ser que o professor se organize, que aí nós estamos esperando a direção, né? Terminar os horários dessa parte prática. Pode ser que ele se organize e fale, não, olha, então a gente já, no primeiro dia de aula teórico, né, ele vai apresentar a ementa, enfim, ele pode, tem uma carga horária prática, então, como nós somos em tantos alunos, nós vamos, nesses dias aqui, vai ter aula prática, ele já vai avisar com antecedência para vocês irem direto lá para o instituto. Mas as disciplinas que vocês já cursaram, que foi desse semestre, que foi feito totalmente remoto, e a professora Adriana, o professor Tiago gravaram as aulas, elas foram contabilizadas, então não tem como a gente refazer elas, né? Nenhuma parte, nenhum experimento. A não ser que o professor queira, né? Mas não tem Não, mas não como que eu estou devendo a disciplina, né? Eu assim, teria como participar como vamos supor assim, como eu gostaria de estar fazendo esses experimentos, assim, mas não como que eu esteja devendo a disciplina. Tá. Fazer assim, encaixar na outra turma, junto lá, a turma do semestre, né, que está vindo atrás, e tá podendo ali, tá participando junto, né, tá interagindo junto, só para estar pegando esse foco, eu acho muito interessante para nossa formação, ter essa disponibilidade. Se não tem, se fosse possível ter, né?
Eu achei assim muito deixar em aberto aos alunos que já passaram a disciplina, está tudo concluído, mas tem os experimentos, se quiserem fazer, né, não vai interferir na graduação de vocês, que vocês já passaram por essa disciplina, mas se quiserem, Eu entendi. é nesse sentido que eu estava perguntando, né? Tá, entendi. Mas também não, ainda não dá, porque aí pode ser que ultrapasse o limite dos 10 alunos, né? Então tem que ver quantos alunos está disponível na sala. Se tiver um número menor, eu acho que não tem problema, vai de conversar com o professor, né? No caso dessa disciplina que você cursou agora em 2021, agora que está acontecendo, ela só vai ser ofertada novamente 2022, né? Começo de 2022, no primeiro semestre de 2022. Mas aí eu não vejo problema nenhum, mas aí você tem que conversar com o professor, ver se não vai atingir a capacidade, né? Nessa fase 2, né? Se a gente atingir a fase 4 até o final do ano, não vejo problema nenhum, mas por enquanto não dá, Alexandre. Por conta dessa capacidade máxima, né, do laboratório. Ok, sem problema. Essa pandemia trouxe reflexos assim, nossa, enormes, né? A gente vai superar, né? Professora, Oi. só mais uma pergunta. Achei legal ali a colocação do Alexandre, até eu também me interessei ali por alguns experimentos, mas eu entendi ali que foi falado. Porque a gente teve que se adaptar à mudança, né? E aí ficamos sem essa parte ali do laboratório, né? Mas uma pergunta que eu vou te fazer, não sei se é possível você ajudar a gente, né, nisso. Eu sei que vocês são bastante atarefados, né? Em relação àquelas horas complementares. Ah, como assim a nossa sala começou com um determinado número de alunos bem maior e vários acabaram desistindo, ficaram pelo caminho e tal, e hoje a gente são poucos alunos? É possível dar um feedback assim, quando for possível isso para cada aluno ou para o grupo inteiro? Como é que tá? Quem está devendo muitas horas complementares, quem já está em dia, o que que falta? Não sei se é possível isso aí para a gente tentar alinhar com as disciplinas para chegar no final tá tudo certinho, entende? É possível isso? Vocês conseguem ter acesso pelo SIGA a essa informação? Tirar um extrato ali para ver? Eu consigo, só que assim, a minha dúvida é se o número de horas que eu fiz está de acordo com o que a instituição pede ali, porque eu tenho mais de 200 horas, mas fica aquela dúvida sobre aquela situação de o que que é extensão, o que que é pesquisa, tá entendendo, né? Que são Tá, três parâmetros diferentes ali, né? tá. Eu não sei te responder agora, Kleber. Eu vou ter que ler bem aquele documento lá que regulamenta as atividades complementares para poder te dizer qual a carga horária mínima que tem que ter em cada. Se aquele documento, acho que tem o documento está disponível lá no site do próprio curso, né? Lá tem a descrição de todas as atividades, a carga horária. E aí eu preciso só confirmar, eu não vou confirmar agora porque eu não tenho com certeza isso. Quantas horas são de atividade de ensino-pesquisa, extensão, para saber, para poder integralizar as 200 horas. Eu vou confirmar e depois eu te passo bem certinho, então, tá? Vou anotar aqui, porque Então, realmente muito obrigado, eu agradeço, porque assim, pensei em falar isso como agora está havendo finalizando um semestre, né? E a gente vai ter um período de intervalozinho ali, uma semana, 10 dias, sei lá. Talvez seria uma boa para a gente dar uma olhada nisso aí para já alinhar para o próximo semestre, entende? Por não, isso que eu sim, tô. eu posso trazer para vocês qual é a carga horária mínima de cada área, né? Tipo, de extensão, que vocês têm que completar para poder fechar as 200 horas. E aí, entendendo bem, vocês mesmos podem fazer o cálculo, né? E ver se está de acordo ou não, cada um faz o cálculo. Então, eu vou trazer bem Isso. essa informação para vocês, se tem ou não, né, esse pré-requisito, para vocês ficarem cientes. Eu não sei te dizer agora. Ok. E esse que teve na semana passada ali, o fórum, né? Já está Uhum. disponível ali, quem quiser pegar esse certificado, como é que vai ser isso? Vai ser avisado? Vai ser mandado por e-mail? Sabe me dizer? Olha, eu acho que vai ser enviado por e-mail para vocês.
lá do fórum, né? A No meu não certificação. veio nada até agora, mas vamos aguardar então. Para mim também não veio nada ainda, né? É a reitoria que fez, né? Então vamos aguardar eles avisarem do certificado, mas eu acho que ainda não deve ter ficado pronto. Ok, Se eles não tranquilo. avisaram nada, eu acho que ainda não. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Oi, Ana Melissa, tudo bem? Não te dei oi, boa noite. Então, olhem só. Então, a gente vai continuar aqui, né? Professora, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Vou continuar falando um pouquinho sobre essas pilhas, né? Essas baterias e as células eletroquímicas. O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é a corrente elétrica que é gerada dentro de uma pilha, dentro de uma bateria, né? Dentro de um sistema eletrolítico ou eletroquímico, né? Então, a força eletromotriz é o que é a reação que acontece, né? Que gera essa corrente elétrica. No caso da célula galvânica, essa força eletromotriz ela ocorre de forma espontânea, porque ela é gerada a partir de uma reação espontânea. Você tem uma reação química, você simplesmente fecha o circuito, ocorre a passagem da corrente elétrica, porque isso é espontâneo, não preciso ter uma fonte externa para gerar essa força eletromotriz, essa diferença de potencial. Né? E o que acontece dentro de uma pilha, né? Então a gente tem a gente viu isso, né? Também nós temos dois lados, o ânodo e o cátodo. O ânodo é o lado negativo, aonde ocorre a oxidação, e o cátodo na pilha, né? É o lado positivo, é o polo positivo, onde ocorre a redução. E aí você tem, então, o fluxo, né, a força eletromotriz, quando você fecha esse circuito, sempre vai passar do ânodo para o cátodo, né? Essa é a direção da corrente elétrica, né? Que os elétrons vão passar de um lado para outro. Então, isso gera uma força eletromotriz. Aqui eu tenho, né, um exemplo aplicado a sistemas biológicos. Quando a gente fala de transferência de elétrons, a gente lembra muito de algo tecnológico, né? Mas dentro do nosso sistema bioquímico, nós temos também várias moléculas que transportam elétrons. E nada melhor do que lembrar do sistema transportador de elétrons, que é o nosso sistema, a fosforilação oxidativa, é uma reação de óxido-redução que acontece na membrana interna da mitocôndria, onde você tem a transferência de elétrons, né? O que acontece lá? Nós temos, o NAD, né? É uma simulação aqui com um eletrodo, a platina, né? Então, eles utilizam o NADH, que é o estado reduzido, passando para o seu estado oxidado, e do outro lado nós temos a água oxigenada. Então, uma reação acoplada aqui de óxido-redução. Aí eu tenho a meia reação de redução, que é no caso da direita é oxidação, e da esquerda a redução. E a reação global, né? Então, aqui é um exemplo apenas para ilustrar o que a gente já viu na semana passada. E aí, a gente consegue verificar como prever se a reação é espontânea ou não, só na notação científica. Então, sempre a reação, tudo que está do lado esquerdo, representado, né, onde eu estou aqui circulando, é o ânodo, que é a direção da onde surgem os elétrons, em direção para o cobre, nesse caso, que é onde ocorre a redução. Então, aqui nós temos que é uma reação espontânea no sentido, né? Então, a gente consegue escrever nesse formato como ela está escrita, já indica que é uma reação espontânea. Aqui eu tenho um exercício, depois vocês podem ir a resposta, né? Inclusive. E aí nós entramos falando da equação de inércia. A equação de inércia, então vejam que até aqui eu falei para vocês de espontaneidade. Né? Então, eu não falei de sistema eletrolítico, apenas de pilhas, né? Pilhas que ocorrem de forma espontânea, sistema espontâneo. Nesse sistema espontâneo, nós temos como relacionar, porque quando que a bateria, não, como que a pilha acaba, né? A gente tem. Quando você acaba a concentração, a quantidade de uma determinada espécie, acaba, finaliza, né? Ela vai corroendo, vai oxidando e chega a um determinado ponto que eu não tenho mais matéria para oxidar.
e a reação espontânea finaliza, acaba. Então, eu tenho uma relação da espontaneidade com a concentração, com a quantidade de eletrodo, de espécie que está oxidando, né? E essa relação, ela é obtível, pode ser obtida pela equação de Nernst, né? Nernst foi um cientista que elaborou uma equação matemática justamente para relacionar essa questão da quantidade de matéria com a força eletromotriz. E aí, né, e aí ele fala, né, que o trabalho elétrico, o que é o trabalho elétrico? Essa espontaneidade da reação, essa energia, né, espontânea, ela acontece até que você chegue ao equilíbrio. Então, a equação de Nernst, ela é que não chegou ao equilíbrio, né? Então, a gente tem que imaginar que quando ela atinge o equilíbrio, ela para de funcionar. Ela estaciona, né? Então, não é isso que a gente quer. Então, dependendo da diferença de potencial, quais são as unidades que nós utilizamos, né? Volts. 1 volts corresponde a 1 joules por coulomb, né? Um CV aqui, JC. E 1 joule corresponde a 1 coulomb por volts, né? Então, essas unidades pegam bastante a gente quando a gente vai fazer os exercícios, tem que fazer essas equivalências, né? De volts, porque nós estamos falando de energia, né? A gente primeiro tem a reação química acontecendo, e essa reação química, ela se transforma em uma energia elétrica, né? Então, por isso que tem a unidade volts. E joule, né? Porque é uma energia mesmo. Então, isso vai depender muito da quantidade do trabalho que é realizado, né? Então, como eu falei, pilha, quando ela atinge o equilíbrio, o potencial vai ser igual a zero, porque ela para de funcionar, ela estaciona. Então, não tem uma diferença de potencial, por isso que é zero. Fora do equilíbrio, você tem o valor do potencial vai ser maior do que zero, né? Maior vai ser diferente de zero. Então, a temperatura e a pressão constante, a gente considera, né? Por exemplo, a temperatura ambiente. As reações que acontecem no laboratório. Ali, naquelas condições, nós temos a temperatura e a pressão constante, né? Nesse caso, e na maioria dos casos, o trabalho máximo que o sistema pode oferecer é igual à energia livre, é a mesma quantidade de energia livre que o sistema tem. Então, o trabalho máximo que ocorre num sistema eletrogalvânico, né, numa célula galvânica, vai ser igual ao ΔG, que é a energia livre de Gibbs. Então, essas são as duas relações práticas. Então, na prática, o que nós estamos medindo? Nós estamos estimando o ΔG, né? Quanto de trabalho máximo que eu consigo extrair daquela pilha. Na verdade, você está medindo de forma prática, a partir de várias medidas, né? Com aparelhos, enfim, na verdade, você está estimando a variação de energia livres que a pilha pode ocorrer. E lembrem-se que muitas vezes a pilha opera reversivelmente, né? De forma reversível. Vamos lembrar da bateria do celular, né? Enquanto ela está funcionando sem na tomada, o celular, né, livre, ele está fora do equilíbrio. Quando ela atinge o equilíbrio, eu conecto na tomada, retomo essa questão do equilíbrio e ela volta a funcionar. Então, ela para e volta, ou seja, é um processo reversível, né? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Professora? Oi? Uma curiosidade. Aquela situação quando tu tens uma pilha que ela acaba descarregando, né? E tem pessoas que têm o costume de botar ela no congelador 2, 3 dias para depois tentar uma nova carga. Isso funciona realmente? Por quê? Sabe me dizer, não? O que acontece? Quando você coloca na geladeira, você vai diminuir a temperatura, né? Então, você diminuindo a temperatura, você consegue estabelecer um mínimo, mas ela não funciona 100% depois, né?
Eles colocam para carregar, né, Kleber? É isso que eles fazem, não é? Vamos dizer, dá um uso de mais algum tempinho só, né? Mas assim, uma coisa, vamos dizer, para usar só mais um tempo, mas na verdade ela não fica 100%, com certeza. Não. É que quando você coloca na geladeira, você está mexendo com a temperatura, e a temperatura, né, a agitação térmicas, faz com que o processo ocorra um pouco mais lento, né? Por isso que você consegue ter um pouquinho mais de funcionamento da pilha, né? Mas funciona assim, mas muito brevemente, nesse sentido, por conta da relação da energia térmica, né, que envolve. Porque quando você tem a geração, a transformação para energia elétrica, você tem uma dissipação de calor, né? Então, isso faz com que essa dissipação, liberar esse calor, seja preciso, faz com que a pilha gaste mais rapidamente, né? Então, você retardando, diminuindo esse aumento da temperatura, vai favorecer o funcionamento da pilha, né? Nesse sentido. Ok. Uhum. Então, na verdade, vocês estão medindo a energia livre de Gibbs, né? Essa energia. Então, o trabalho máximo que acontece em uma pilha é um processo reversível, né? Você tem essa reversibilidade, né? E lembrando que o potencial da pilha, né? O potencial da pilha ela é diferente de zero, né? Só quando você atinge o equilíbrio. E qual que é a relação entre a energia livre de Gibbs e a força eletromotriz, né? Então, temos essas duas relações. Delta G vai ser igual a menos V, que é o N, né? Que é o coeficiente estequiométrico. Lembra que a gente já utilizou essa nomenclatura, né, em umas outras aulas. O F é a constante de Faraday, 9.640 coulombs lá por mol. E E é o potencial da célula, né? Então, o ΔG vai ser igual a menos NFE, né? Ou nesse caso, V aí, mas a gente também pode representar em alguns casos o N. E aí você tem essa relação, por quê? Porque o trabalho máximo da pilha vai ser igual à variação de energia livre de Gibbs, né? Então você consegue ter essa relação. Então, aqui, ó, só melhorando essa dedução matemática, né? Por exemplo, a gente tem um avanço infinitésimo, né? Muito pequeno, a temperatura e a pressão constante, considerando um sistema que um trabalho elétrico máximo, diferente de expansão. Não vamos lembrar que o trabalho elétrico acontece, mas ela não expande, não ocorra uma expansão, né? Ela vai continuar sem expandir, tá? Então a gente considera isso. Como que a gente consegue calcular esse trabalho máximo, né? Então, a variação infinitésica, né? Infinitesimal, a gente representa por derivada da energia livre de Gibbs, que é igual a variação da energia vezes delta epsilon, né? Que é o potencial. Aí, com o avanço dessa energia, né? Desse epsilon aí, dessa energia, a carga total de elétrons transferido, como que a gente calcula o trabalho, então, envolvido, né? Porque você está transferindo elétrons, vamos imaginar, do ânodo para o cátodo. E essa transferência, qual que é o trabalho efetuado, né? Então, o dW, né, que é a derivada do trabalho, vai ser igual a menos o V, o N, na verdade, é o coeficiente estequiométrico, o F é a constante de Faraday, e ΔE, que é a carga total transferida. É assim que a gente calcula a carga total transferida vezes o potencial. E é por isso que a gente chega nessa relação que eu apresentei para vocês, né? Menos NFE igual a ΔG. Então, é assim que a gente calcula a variação de energia livre de Gibbs em uma reação. Aqui eu tenho a relação do sinal do ΔG com o potencial da pilha. Lembrando dessa relação, ΔG igual a menos NFE. Se ela que eu consigo prever se no sentido direto da reação, porque é uma reação reversível, ou no sentido inverso é espontâneo. No sentido direto, para ela ser espontânea, ΔG tem que ser negativo e o valor de E tem que ser positivo.
Aí a reação vai ser espontânea no sentido direto. No equilíbrio, ΔG é zero, potencial igual a zero. E para que a reação seja espontânea no sentido inverso, né? Sentido inverso é produto formando reagente. ΔG é positivo e potencial é negativo. Então, pelo sinal dessas duas relações, né? Dessas duas grandezas, da variação de energia com o potencial aplicado, o potencial é o potencial que a pilha gera, né? Que é espontâneo. Eu consigo prever se a reação é espontânea no sentido de formação de produtos ou no sentido de formação de reagentes, tá? E qual que é a relação com o coeficiente, né? Com a quantidade de matéria. Então, eu tenho esse gráfico conhecido por vocês. Eu tenho esse gráfico que vai mostrar essa relação do equilíbrio, né? O que acontece no equilíbrio e quando ele está fora do equilíbrio. E com a variação de energia livres, com o que a gente acabou de ver, que é com o potencial da pilha. Então, vamos imaginar, à medida que a reação acontece, no sentido dos produtos, né, a energia livre vai diminuindo, porque a reação vai atingindo um certo equilíbrio, né? Ela vai acontecendo e tendendo ao equilíbrio, né? A reação, ela começa num sentido com uma energia bastante alta, por isso que ela inicia e ela vai decaindo, porque ela vai chegando no equilíbrio químico. Então, para ela ser uma reação espontânea, se a gente for olhar aqui no gráfico, o ΔG tem que ser um valor negativo, né? Menor do que zero. Enquanto isso, então por que é menor? É como se ela estivesse perdendo energia ao longo do processo. Imagine que a reação está acontecendo e ela está perdendo energia. Então, vai nesse sentido. Está consumindo energia porque está transformando a energia da reação química em energia elétrica. Então, você está consumindo. Então, por isso que ΔG é negativo. E o potencial tem que ser positivo, porque o potencial é a energia elétrica que está sendo formado a partir do consumo da energia livre de Gibbs. Então, eu vou consumindo a energia livre, né, que vem da reação química, e vou transformando isso em potencial. Por isso que ela vai gerando uma diferença de potencial. E para ela ser positiva, espontâneo no sentido de formação dos produtos, eu tenho essa relação de sinal. Quando ela chega no equilíbrio, tanto o potencial quanto a energia livre fica zero, zeradinho como está ali. Para ela ser no sentido contrário, vamos imaginar que eu vou reiniciar uma reação e eu quero agora que o produto, né, seja o processo reversível. Aí eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que ter uma maior energia, uma energia livre, eu tenho que fornecer energia para o meu sistema, em ΔG positivo. Em contrapartida, nesse caso, o potencial vai ser menor do que zero, né? Porque aí agora eu estou fornecendo uma certa corrente elétrica, estou fazendo a inversão da questão do ΔG com a energia, com esse potencial. Oi, Kleber, pode falar. Uma pergunta. Em relação a carros elétricos, né? Tem uma curiosidade sempre ali no processo de carros elétricos. É baseado muito na questão do lítio, né? A professora, por explicar daí essa diferença, porque daí existe toda uma situação que o carro elétrico, mesmo recebendo uma carga, ele não consegue ter muitas horas de autonomia para se andar. E hoje, vamos dizer, dos recursos que existem no planeta, existe já algum outro trabalho com algum outro produto químico, algum outro material, pensando em mais resistência, durabilidade, mais tempo para esse tipo de carro, vamos dizer assim, ter mais evolução, que eu acho que já era uma coisa que teria que ter muito mais aqui no Brasil, só que infelizmente aí nós temos um governo que não incentiva isso, né? Não. Ainda não incentiva porque por conta desse consumo do material fóssil, né? Do petróleo, né? Que eu penso que as grandes empresas ainda incentivam, não querem, né, incentivar o carro elétrico porque vai perder consumo, né? Vai perder consumidor.
Não quer, e, na verdade, vai perder receita, vai perder imposto, né? Aí, e, em vez de pensar, vamos dizer, no coletivo, no meio ambiente também, né? Mas não, né? Mas essa questão do lítio ali, hoje ele é a melhor alternativa mesmo para carro elétrico. Sim, por enquanto sim, né? No caso ali você fez várias perguntas, né? O lítio sim é melhor. Existem outras possibilidades, né, que eles estão ainda estudando e ainda não desconheço, mas já tem pesquisas, né, envolvendo outros, que eu não sei te dizer quais, né? Só vi a reportagem que existem mesmo. E a outra pergunta que você falou é por que que a autonomia do carro, né? Porque é exatamente isso que eu estou mostrando. Uma hora ela vai chegar no equilíbrio, né? Então ela para de funcionar. Eu preciso ter uma fonte externa para que a reação recomece novamente, né? Então, essa questão de aumentar a durabilidade tem que aumentar essa distância ali do delta G zero, lá do vale até o início. E aí eu vou conseguir ter uma maior autonomia nos automóveis, né? Aumentando essa distância, que aí demora mais para consumir, né? Para voltar a ser reversível, né? E entrar no equilíbrio químico, né? Eu entendi. É que daí acaba também um automóvel, ele tem um consumo muito alto de energia, né? Talvez também isso, né? Ah, e eu também vi uma reportagem sobre carros voadores. Já viu isso? Está sendo feito investimento para 2025. Vão andar a Não fabricar vi. 220 carros voadores. Vai ser lançado em 2025. Eu fiquei... Ah, E vai ser carro elétrico também. Fiquei de cara com isso sim. aí. Por isso que eles têm o híbrido, né? Voltando aqui um pouco da questão do híbrido, né? Que é o combustível com a questão da energia elétrica, porque daí você consegue carregar, né, a bateria, formando a energia que vem da combustão para energia elétrica, né? Então tem essa questão, por isso que eles fazem o carro elétrico. Essa questão do carro voador aí, demoraram, né, para lançar. Mas eu não vi, vou dar uma pesquisada. Aonde que você viu essa notícia? Quem está Será que é investindo nisso verdadeira? aí... Não, é verdadeiro, sim. Quem está investindo nisso aí, investiram bilhões, é a companhia aérea Azul. Eles estão investindo muito isso aí Ah, é? A conjuntamente, Companhia Aérea Azul? junto com uma empresa da Alemanha. Eles vão lançar esses carros aí, já estão fabricando já. Vai ser lançado em 2025. Já tem até comprador já, já tem O fila já. protótipo. É. E como será que vai ser, né, o carro voador? Pois é, também não sei. E vai ter que ser feita uma nova habilitação, acho, Oi? para esse tipo de veículo aí, né? Como é que vai ser isso aí? A minha categoria é B, será que eu posso comprar um desse? Acho que não. É. Que tal, hein? Tá andando na estrada, tá um movimento muito intenso. Ah, vamos andar por cima e pega o voo ali da estrada, você pega o voo e já sai do engarrafamento. Muito boa essa. Se eu vou comprar o meu Oh, também, seria já muito vou bom, né? encomendar. Ah, aqui em Brusque tá precisando É o já, pode mandar futuro. os 200 para Brusque aqui, porque tá louco, pelo amor de Deus. Mas como que vai ser daí? Será o pessoal, tipo, ele anda no solo e voa também? É para ser assim, pelo que eu tava vendo a reportagem, é mais ou menos assim, vai ter as duas opções, é. Que doideira, né? Tô louco pra ver isso aí. Na hora que sair um aí, eu quero ver. Vou dar uma olhada, que legal. Oi, vocês estão me ouvindo? É que travou, eu não consegui É, mais ouvir o Kleber. tá dando umas travadinhas, mas voltou já, voltou. Mas pode procurar essa reportagem aí, né, botar no Google ali, puxa, a Azul ali tá investindo, se não me engano, é 4 bilhões que eles botaram de grana nisso aí. Que legal. E como será que vai funcionar, né? Interessante. Mas demorou, né? Porque a gente sempre, quando vinha o futuro, a gente via em carros voadores. Não era? É verdade, Vocês estão me De ouvindo? Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro, quem não lembra desse filme aí? É um carro voador. Quem que não lembra, né? É Verdade, verdade. né? Sim. Vários
vários filmes futuristas, né, sempre colocavam os carros voadores, né, como futuro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor, tá Oi? tranquila a Será que eu caí? comunicação. Não, tá bem você? Então, a Você gente não tá tá escutando ouvindo, nós? prof. Eu acho que ela não tá ouvindo a gente. Pois é, acho que o sinal dela É, caiu, mas dá para ouvir. Oi, eu estou. Vocês estão me ouvindo? sim, Sim, sim. Sim? sim. Sim? Ah, então tá. Então tá bom. Uma hora eu não estava ouvindo, mas agora eu consigo ouvir vocês. Olá, Eliamar até já foi buscar lá, carro voador. Como será que vai ser? Na reportagem ele fala alguma coisa? Não fala, né? Legal, olha na Folha de São Paulo. Olha a reportagem. Não, bem pertinente, né? É algo que os alunos têm curiosidade, né? Então, quando vocês forem falar disso, perguntas igual vocês me fizeram, que vão fazer para vocês, né? Pode separar uma aula, né? Só para tirar as dúvidas. Piazada Ah, vai enlouquecer. vai Aham. enlouquecer, aham, estudar mais sobre isso aí e passar para eles. Começar a aula, olha uma sugestão. Iniciar a aula falando disso, né? Chama a atenção deles. Mostrar as reportagens, mostrar o que está sendo feito, sendo produzido. E aí depois você começa a puxar o conteúdo e entrar nesse conteúdo de eletroquímica, né? Não, vão adorar. Então tá, vamos É voltar aqui, né? verdade. Então a gente tem a relação, vamos lá, a gente vai relacionar a posição. Então, assim, se a gente voltar naquele gráfico, a gente consegue perceber que tem vários estágios da reação. Cada caminho que a gente vai percorrendo ao longo, ele não vai direto de um ponto até outro, ele vai passando, é um caminho a percorrer. Assim é a nossa vida, né? A gente vai percorrendo passo a passo. E cada etapa aqui, a gente consegue estudar a relação da composição, né? À medida que você vai avançando na reação, a gente tem a ideia de que o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando. Então, isso por isso que está aqui, a extensão da reação, né? O avanço da reação. E para calcular, para entender, né, essa relação da composição em qualquer instante da reação, a gente tem essa equação que a gente já viu, ΔG igual a menos NFE. Para calcular o potencial, vocês fazem um rearranjo, né? Isolam o E, passam dividindo o menos NF, dividindo o ΔG, e a gente chega na relação de 1 volts, né? Se vocês forem aplicar o ΔG sendo 1 vezes 10 a quinta joules por mol, né? Energia livres. O N seria 1 mol, né? 1 mol, o N1, número estequiométrico, o F é a constante de Faraday, que é o mesmo, né? 9.648 coulombs por mol. 96 mil, né? Isso chega a 1 volts, né? Então, aqui tem para vocês exercitarem. Vou deixar também. Aí, caso vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira na semana que vem, tá? Espero que vocês façam aí. Aqui ele vai mostrar como que é só exercitar essa equação aqui, né? Essa equação aqui que a gente acabou de falar várias vezes sobre ela. E aí, para relacionar com as atividades, a gente parte da relação do ΔG. Essa equação vocês já devem ter visto na Físico-Química 1, né? Delta, que vai calcular o ΔG em qualquer localidade da reação, caminho, né, da reação, que eu quero dizer. Então, em qualquer região, você tem o valor de ΔG e o ΔG padrão. O ΔG padrão são nas condições padrões de temperatura, de pressão. Então, é aquele específico, enrijecido. O ΔG que não é padrão, ele é o ΔG que você calcula em qualquer momento da reação química. Então, você tem uma relação, você tem uma diferença do que é o ΔG e o ΔG padrão, né? O ΔG padrão é pressão, temperatura, rígido, fixo, né?
Normalmente, acho que a pressão de 1 atm, de 1 bar, perdão, a temperatura é de 25 graus. O ΔG não necessariamente são nessas condições. Você pode ter uma variação de pressão, pode ter uma variação de temperatura. Então, ele não é específico em uma determinada região, né, da reação. Aí, essa relação, vocês lembram também quando a gente calculou o potencial. Aí, o Mi, eu lembro do Mi, da letra. Depois eu lembro do nome. Então, essa relação entra nessa equação matemática, ΔG igual ao ΔG padrão mais o RT ln de Q. Q é o quociente da reação, justamente porque não é no equilíbrio, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer no equilíbrio, porque o equilíbrio ΔG é zero, nesse caso da pilha, né? Então, não quero no equilíbrio, a gente quer fora do equilíbrio. Então, a gente não pode usar o equilíbrio. Nesse caso, a gente vai usar o quê? Tem como a gente calcular o equilíbrio também, mas é outra equação. Então, substituindo o valor de ΔG que a gente calculou, menos NFE, nessa equação, ele fez essa substituição aqui. Eu chego menos NFE igual a ΔG padrão, RT ln de Q. Isolando o E, o potencial, eu chego nesta relação, né? Potencial padrão vai ser igual ao ΔG padrão divididos por NF. Então, o E padrão é chamado do potencial, né, que é a energia expressa como potência. Então, vem então que é a equação de Nernst. Então, a gente foi deduzindo a equação de Nernst. Nós temos o potencial da pilha, o potencial padrão, o RT, que vem da equação que a gente já viu, vezes ln de Q. Então, essa é a equação da equação de Nernst, que vai relacionar o potencial e o potencial padrão em vários estados da reação. Oi, Kleber, tá cortando? Tá cortando de vez em quando um pouco ali, não dá para ouvir, mas agora voltou. Tá. Isso, me avisem quando tiver que eu paro de falar, né? Tá cortando o sinal, tá. Então, essa é a energia, essa é a equação de Nernst. A gente foi deduzindo a equação, né? E vocês foram percebendo como que a gente chegou nessa equação. Pessoal, entenderam? A gente só deduziu, eu fui tentando explicar, né, a forma teórica para chegar nessa equação. Sim, eu posso entender. Então, da mesma forma que a gente calculou o ΔG, a gente também tem como calcular o ΔG padrão, né? Da mesma forma aqui. Ao invés de ser o E, o potencial da célula está relacionado com o ΔG, o potencial padrão está relacionado com o ΔG padrão, né? Substituindo as duas equações em uma só, a gente chega na equação de Nernst. Por isso que é Q, porque é em qualquer momento da reação. Quais são as aplicações? Aqui eu tenho um gráfico, né? Ó, determinação do pH de uma solução, é possível aplicar a equação de Nernst. Determinação da concentração de íons, de outros íons, é possível aplicar a equação de Nernst, né? Porque ele vai relacionar o quê? Então, concentração das espécies. E aí, quando a gente vai colocar isso num gráfico para melhor visualizar, eu também consigo a partir da equação de Nernst. Ó. Ele fez um rearranjo, né? Aqui seria Ln, né? Logaritmo natural, né? Aqui logaritmo neperiano, ou Ln depois para log. Aí ele foi rearranjando, ó. Passou o E padrão subtraindo, rearranjando, eu chego nesta relação. Então, esta relação me mostra que eu tenho o log de Q, eu posso plotar um gráfico do log de Q, que está aqui no eixo X, contra esse lado aqui, né, que seria um eixo Y, esse valor todo, né, calculado a partir desta equação. E aí nós conseguimos observar a variação
e calcular, por exemplo, o que a gente quer calcular. Como esses valores são valores fáceis, né, para a gente colocar em tabela, então a gente tendo o potencial da pilha, o potencial padrão, a gente tem o valor da constante dos gases, a temperatura que acontece a reação. A constante de Faraday também é fornecido, né? A gente já viu qual é o valor. O Q? Você tem a concentração das espécies, né? O log de Q. E aí eu consigo calcular o coeficiente estequiométrico. 1, 2 e 3, né? Então é esse perfil que a gente consegue ter. Se for um potencial, um coeficiente estequiométrico 1, 2 ou 3, né? E esse coeficiente está relacionado, a gente pode utilizar esse método para calcular, como eu falei, o pH, a determinação da concentração em uma solução. Então, essas são algumas aplicações da equação de Nernst, né? Ok? Alguma pergunta? Ok, Vocês estão me ouvindo? tranquilo, tranquilo. Essa relação ainda, tá? Aqui é uma atividade para vocês, tá? Mas eu vou explicar ela um pouquinho. A 25 graus, RTF já dá o valor total dessa parte da expressão, é 0,0257 volts. Seria essa parte toda aqui, né? Ele já forneceu. A 25 graus, né? Então você já calculou. Nessas condições, se eu considerar 1 aqui, então eu tenho toda essa parte calculada. Se eu reduzir o Q por 10 vezes, diminuir ele 10 vezes, melhor dizendo, reduzir aqui, né? Baixar a seta aqui, fica melhor. Isso vai implicar em aumentar em 0,0592 volts. Vocês podem até fazer o cálculo para ver que isso mesmo que acontece. Então, você vai aumentar em 0,0598 nessas condições estabelecidas, né? E aí você tem uma tendência maior de formar produtos nesse caso. Agora, se eu fazer ao contrário, aumentar o valor de Q por 10 vezes, isso vai diminuir proporcionalmente, né? Só que agora diminui, né? São grandezas inversamente proporcionais. 0,0592 volts. Diminuindo isso, você tem a tendência de menor de formar produtos, né? Então, você diminui essa tendência de formar produtos. E vai de encontro com o que a gente viu lá. O delta E positivo, o E positivo, tende a formar produtos. E negativo tende a formar reagentes, então diminui essa tendência de formar produtos. Então, por isso que essa equação de inércia ela é tão válida, né? Então, aqui tem o resultado dessa atividade, essa dedução aí. Vocês podem até tentar fazer para comprovar, mas é isso que acontece, tá? Então, essa relação aqui. Então, isso mostra que se você diminui a quantidade e a concentração das espécies, você vai estar aumentando. Por que está aumentando o potencial da pilha, enfim? Porque a reação está acontecendo. E se a reação está acontecendo, está no sentido de formar produtos. Então, está transformando a reação química em energia elétrica. Por isso que está diminuindo a quantidade das espécies em solução. Em contrapartida, se você tiver um resultado diferente, né? Aumentar o valor de Q, você vai diminuir o valor de E. Por quê? Porque aumentando, você está aumentando a quantidade de produto. Então, está diminuindo a quantidade de energia que está sendo gerada. Por isso que tem uma tendência menor de formar produtos, né? Então, é bem interessante aí essa relação. Então, também outra atividade aqui para vocês calcularem o pH, vou deixar para vocês também. Tem várias atividades aqui que vocês podem praticar em casa, tá? Até aqui, tranquilo? Mais ou menos. Estão acompanhando, professora? Tudo beleza. Estão acompanhando? Tá. E o que acontece quando a gente calcula no equilíbrio? É possível? Sim. Aí não é na equação de Nernst, né? A equação ela tem uma modificação para a gente poder calcular no equilíbrio. Primeiro, não é mais o valor de Q, porque Q não é no equilíbrio, coeficiente, né? O quociente aqui é a constante de equilíbrio que eu tenho que levar em consideração daquela reação. Então, eu vou substituir o valor de Q pelo valor de K.
vou manter o V aqui, que é o NFE, dividido por RT. Então, eu faço esse rearranjo aqui para poder isolar o valor da constante. Então, é assim que eu calculo a constante de equilíbrio de uma pilha. Né? A gente utiliza a equação de inércia, considerando que no equilíbrio o valor de Q é igual ao valor de K, e considerando que o potencial é igual a zero, que a gente acabou de ver, né? Delta G zero, delta E também é igual a zero. Então, para favorecer os produtos, né, no equilíbrio, o K tem que ser maior do que 1, o valor de K, né? Isso também já vê lá no princípio de Le Chatelier, essa relação, a lei das massas, na verdade, né, no equilíbrio. O K é maior do que 1, em contrapartida, a gente tem que o valor como eles são grandezas diretamente proporcionais, o potencial padrão, e por que tem que ser padrão? Porque está no equilíbrio, né? Está no equilíbrio químico. Porque o E, que não é padrão, ele é igual a zero. O potencial padrão vai ser maior do que zero também. E quando ele está favorecendo os reagentes, o valor de K vai ser menor do que 1, né? Isso a gente já sabe. E o delta e o E, né, que é o potencial padrão, também vai ser menor, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aqui eu tenho um exemplo da aplicação. Sendo o potencial padrão da pilha de Daniel igual a 1,1 volts, a constante de equilíbrio para a reação vai ser qual? Ln de Q, a gente tem N seriam 2, porque são 2 elétrons que passam do zinco para o cobre, né, 2 elétrons, a constante de Faraday aqui. O potencial padrão vai ser igual a 1,10, ele deu. Aqui é a constante dos gases, então é uma constante. E a temperatura de 298, que é 25 graus Celsius. Então, eu tenho que a constante é maior do que 1, né? Então, tende a formar produto, que é deslocar do zinco para o cobre, né? Porque o zinco seria o reagente indo para o cobre seria o produto, né? Então, isso é maior do que 1. Então, o valor de Q, de K, mostra também exatamente isso, né? Ele está fora, que tende a formar. Ok? O que são os potenciais padrões, né? Os potenciais padrões são os potenciais medidos para cada eletrodo. Então, você tem um potencial padrão para o eletrodo de cobre, o eletrodo de zinco, o eletrodo de hidrogênio, o eletrodo de alumínio, o eletrodo de ferro. Lista uma tabela de potenciais padrões. E ele é característico, intrínseco de cada reação. A energia que é gerada pela reação de óxido-redução, de onde ela vem, se a gente for pensar bem, né? Ela vem do interior das moléculas, do interior do átomo, das vibrações das partículas, das rotações dos elétrons, dos saltos quânticos. Tudo que acontece a nível atômico, todas as vibrações, os deslocamentos que acontecem, isso contribui para a reação que aquele material apresenta, né? O ferro. Então, a gente tem uma lista, né? A gente consegue medir esse potencial. Como que eles fazem essa medida de potencial? Eles utilizam 2 eletrodos. Um eletrodo padrão, que é inerte, e o eletrodo que ele vai medir. Normalmente é com a platina e hidrogênio. A platina e hidrogênio é a referência para eles fazerem o cálculo. Então, eles pegam, de um lado, o eletrodo de platina e hidrogênio, que eles calculam que o potencial é zero, não tem variação de potencial em qualquer temperatura. E do outro lado, eles ligam, por exemplo, um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco, um eletrodo, fazem separados. Então, eles vão acoplar o eletrodo de platina com hidrogênio e do outro lado o eletrodo de cobre. E aí eles fazem uma medida. A diferença de potencial que gera é responsável exclusivamente do cobre, do que está ali, porque a platina com hidrogênio é zero. Ele não gera nenhuma diferença de potencial. E é assim que eles fazem os cálculos, né? Eles conseguem isolar um eletrodo considerando o outro como potencial zero. E a diferença que gera é devido àquele
aquele eletrodo que você colocou, né? Então, nós temos o eletrodo de referência, que é o eletrodo platina-hidrogênio. E assim eles conseguem calcular. Então, você tem uma listagem de todos os eletrodos, né? Para a gente poder chegar num valor. E você tem uma lista de potenciais de redução. Eles potenciais de, né? A partir daí, você pode aplicar também a equação de inércia ao potencial. Como que eles fazem? Eles pegam o potencial da reação de oxidação menos o potencial da reação que está reduzindo, do eletrodo que está reduzindo. Essa diferença determina o potencial daquele eletrodo, né? Então, no caso, o cobre com a platina. O cobre, ele vai reduzir, e a platina, então, vai oxidar. O que acontece? Eles pegam o valor do potencial de redução menos o valor do potencial da célula que está reduzindo, né, que está recebendo esses elétrons. E para cada um, por isso que tem potencial negativo, potencial positivo. Vai depender do cálculo ali e que é utilizada essa equação, né? Porque a gente utiliza essa equação bem simples. Aqui eles utilizam a equação de Debye-Hukkel, né? Que considera, quando a gente fala, aqui a gente utiliza muito atividades nos lugares de molaridades. A gente já falou disso, já discutiu um pouco isso, né? Quando que a gente utiliza, ao invés de molaridade, atividade, né? O que acontece? A atividade é melhor expressa porque ela desconsidera, ela mostra, de fato, todas as interações que existem em solução. A concentração, quando a gente expressa em concentração em mol por litro, não é possível expressar todas as interações que aquele íon faz e sofre em solução, né? Não é possível. Então, o importante é que a gente tem que mostrar todas, então, isso para melhor ficar representado, utiliza-se atividade no lugar de molaridade. Nós temos a Debye-Hukkel. Debye-Hukkel, ele fala sobre essa questão da atividade, que é a atividade limite, né? Então, ela considera todas as interações que existem, né? E aí, por isso que ele extrapola um pouco, aí, melhorando esse conceito de inércia e substituindo para o conceito de atividades. Ele até mostra aqui um gráfico representando para vocês. Aqui é um exemplo de como a gente faz para calcular o potencial padrão, utilizando, né, exatamente aqui, ó, você tem como calcular, mesmo método que a gente fez, é um método um pouco mais avançado, né? Você plota um gráfico em que eu tenho aqui o valor da molalidade aqui nesse caso, no eixo X, e no eixo Y tem o potencial. E aí, o coeficiente angular vai ser o valor da tua força eletromotriz, né? Então, eu consigo calcular. Eu tenho os dois valores, plotam nos gráficos e constroem a tabela. Aqui são as tabelas que eles construíram, que é a resposta do exercício, né? Então, aqui eu tenho os dados, aqui eu tenho a tabela que eles construíram, e aqui a equação da reta, eles obtiveram a partir da regressão linear, e eles conseguiram calcular que o potencial padrão vai ser de 0,2232 volts, pelo o coeficiente angular. Equação da reta, acham o valor de B, tem o valor de A e o valor de B, e um desses valores, que é o coeficiente angular, você encontra diretamente o valor do potencial. Aí vocês podem treinar, né, se quiserem, aí fica a atividade número 1 aqui também, da mesma forma. Aqui são os potenciais padrões que eu falei para vocês, de redução a 25 graus. Então, eu tenho aqui, ó, para o eletrodo, aqui seria o agente oxidante e aqui o agente redutor, né? O agente oxidante é aquele que reduz. Sempre assim, agente oxidante é o que reduz. Então, por exemplo, o flúor mais 2 elétrons está reduzindo, porque está recebendo elétron, formando 2 íon flúor. O potencial padrão de redução é mais 2,87.
Então, quanto maior o potencial, é sempre assim, como é que a gente decide? Se eu for pegar, por exemplo, o iodo, vamos pegar aqui o iodo e o flúor. Não foi um exemplo muito bom, né? Porque o iodo são da mesma família. Pegar, por exemplo, não sei, que são todos são oxidantes, né? Agora já começa a reduzir. É o zinco e o flúor, o ferro, lá. É o flúor, o zinco e o flúor. Quem tem maior potencial de redução vai reduzir e vai forçar o outra espécie a oxidar. Acho que vocês viram isso em inorgânica também, né? Então, também vale aqui para a eletroquímica, tá? Essas mesmas espécies. Então, vocês conseguem calcular. Então, como que eles chegaram nessa tabela? Fazendo aquele experimento que eu falei, né? Com o eletrodo de platina. E aí, então, aqui são os agente oxidante forte. Forte. Todos que estão acima da linha do hidrogênio, normalmente, né? O hidrogênio é o zero. Aqui, ó, o hidrogênio é o zero, por definição. Então, todos que estão acima, eles são agentes oxidantes, né? Eles são fortes oxidantes, né? Eles não reduzem, no caso, né? E aqui normalmente, não, eles reduzem, perdão, e aqui normalmente eles vão oxidar, né? Eles são agentes oxidantes e aqui agente redutor. Então, por isso aqui, ó, forte redutores e aqui forte oxidantes, né? Fortemente agente oxidante e fortemente agente redutor. Aqui eu tenho uma outra atividade, né, para utilizar essa equação, vocês podem aplicar também, aqui também. Que eu já acabei falando para vocês, né, sobre a equação que a gente utiliza. E aqui são alguns exercícios até o final, tem a resposta ali para vocês. Tá, então, pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Tudo certo, professor. Então, olhem só, né, o que a gente separou. Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre ΔG e ΔG padrão? Conseguiram perceber? É possível recapitular, professora, só para ver certinho a diferença? Sim, o ΔG é a variação de energia livres a qualquer momento da reação. E o ΔG padrão são em condições padrões, né? Normalmente em 25 graus e a temperatura é de 25 graus e a pressão de 1 bar. Então, são... Ok. Isso. A mesma situação eu tenho quando eu falo potencial da célula, né? O potencial, que é o E, e o potencial padrão, né? São coisas também relacionadas. Vocês conseguiram relacionar o ΔG com o potencial padrão? Ou potencial numa pilha? Porque isso é específico das pilhas, né? Foi conversado ali que conforme a temperatura existe uma alteração em relação à pilha, né? Normalmente a temperatura padrão é de uma forma e tipo se tiver uma temperatura mais baixa, como foi comentado ali na geladeira, já muda porque fica mais lento o processo, né? Sim, em passagem de corrente elétrica menor. Mas e a equação de Nernst? Para que nós utilizamos a equação de Nernst? Professora, eu não lembro. Dona Melissa, Kleber, Alexandre. Não lembro, professora. Alexandre. A equação de Nernst, ela é aplicada para vocês calcularem o potencial da célula, né, da pilha, enfim,
relacionando com as concentrações das espécies, né? Então, à medida que ela vai atingindo o equilíbrio, quando ela atinge o equilíbrio, o E vai ser igual a zero. E o Q vai ser igual a K, né? Então, você atingiu o equilíbrio, que você não tem mais a reação acontecendo. E naquele momento você consegue prever o valor, né, do K, se vai tender a formar reagente e formar produto, né? Então é muito importante esse conteúdo dentro da eletroquímica, né? Porque ela vai, vocês estão estudando, na verdade, todos os parâmetros físico-químicos que acontecem com uma pilha, variação de energia, transformação de uma energia química em energia elétrica, e a relação está entre o ΔG com o potencial da pilha. O potencial da pilha é a força eletromotriz, é o que faz a corrente elétrica passar, acontecer. Mas ela só acontece à medida de que a reação vai prosseguindo e ela vem da transformação da energia livre de Gibbs, né? Então, essa é a importância da equação de inércia. E a equação de inércia, ela extrapola muito, porque ela pode ser utilizada para calcular o pH, a concentração das espécies. Porque imagine que eu estou aplicando isso para as reações de óxido-redução, que ocorre transferência de elétrons, não só dentro de uma pilha, né? Porque na pilha a reação é uma ação reações de óxido-redução, né? Então, a partir dessa equação, eu consigo ter todas esse cálculo, né, que eu posso fazer. Conseguiram entender agora? Ai, creme de cabelo. Sim, professora. Tem a questão da redução e Sim. oxirredução também, né? Sim, sim, porque o óxido-redução é transferência de elétrons, né? Isso. Isso aí. Ok, então vocês viram que durante a minha aula tinha vários exercícios para ser realizados, né? Que a gente vai deixar aí para vocês fazerem, complementando a aula. E na semana que vem, que é a nossa última aula, a gente vai finalizar o conteúdo, né? Falando de mais uma parte aí de equilíbrios, principalmente nos eletrodos. Fechamos então a aula de hoje? Sim. Ok, professora.